A franquia Premonição sempre nos entregou mortes criativas. E essas mortes me deixaram paranoicos com coisas do cotidiano e criaram na nossa mente um medo irracional de coisas normais, tipo toras de madeira, montanhas russas, escada rolante, até mesmo ir no dentista se tornou um problema depois desses filmes. E tem uma coisa que essa franquia é imbatível e ninguém nunca reclama, que são as cenas de abertura. Aquelas cenas que mostram uma grande tragédia acontecendo até o visionário impedir essa tragédia. E hoje eu quero ranquear as 6 cenas de abertura dessa franquia, da pior pra melhor. Mas antes eu vou só relembrar aqui pra vocês que eu já falei sobre o 6º filme aqui no canal. Tem um vídeo sem spoilers, onde eu debati coisas legais do filme, coisas que não deram muito certo. E também tem um vídeo com spoilers, onde eu falei do final, desenrolei sobre todas as mortes, falei sobre o que eu acho daquele desfecho. Então assim, aquele vídeo tá cheio de opinião, algumas que vocês vão concordar, outras que eu acho que nem tanto, mas enfim, eu acho que é isso. A internet tá aqui pra gente expor as nossas opiniões e as pessoas opinarem sobre essas opiniões, então é sobre isso. Porém, agora eu vou fazer meu ranking dessas cenas de abertura, e espero que vocês gostem, mas antes, não esquece de deixar o like que é importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries e filmes, principalmente sobre Premonição, que ainda teremos vários vídeos. Eu fiz roteiro de muitos vídeos, então assistam os vídeos, clica no botão de hype, clica no botão de like, indica os vídeos pros amigos, por favor, isso vai me ajudar muito, e veja a playlist da franquia Premonição aqui do canal, pra você ver todos esses vídeos que eu vou postar. Em 6º lugar, eu vou deixar a cena de Premonição 4 do autódromo, que foi aquela cena que já começou em desvantagem, porque todo o quarto filme ali é muito fraco. E isso já fica claro nos primeiros minutos, mas isso só se torna evidente à medida que a história vai caminhando. E essa cena é ambientada no autódromo, e um dos carros de corrida tá passando ali pelo pit stop, e o mecânico que tava ajustando o carro não consegue tirar uma das chaves que tava presa nele, e essa chave cai na pista, fazendo o acidente acontecer. Isso mata dezenas de pessoas que estavam ali na arquibancada, e o Nick, que é o nosso visionário, vê tudo isso antes de acontecer, porque ele tem a premonição. Ele salva algumas pessoas aí desse tal acidente, sendo que uma dessas pessoas é morta logo depois de ser salva, com aquela cena do pneu, que pra mim, assim, gente, é a cena mais ridícula dessa franquia. Meu Deus do céu, eu odeio essa cena. E eu odeio muito ela por conta do 3D e do CGI. Gente, essa cena inteira de abertura é muito bobinha. E eu culpo muito o 3D por isso. Esse filme pegou a maldita época do 3D. Que assim, ele começou a ficar em alta por causa de Avatar, tanto que eles até pegaram as câmeras de Avatar pra filmar esse filme, mas assim, o que adianta ter câmera se você não tem uma história legal, uma história bem feita? Porque a história girava em torno das mortes, em vez de as mortes girarem em torno da história. Então assim, eles faziam as mortes em 3D pra elas parecerem ali que saltavam da tela, e esqueciam de se preocupar com a situação no geral. Então tudo parecia exagerado demais, até mesmo pra franquia que tem mortes exageradas, e eu gosto muito disso, é um ponto forte da franquia. Já mencionei isso e vou mencionar isso no vídeo sobre ranking da franquia. Mas essa destruição toda que acontece nessa cena do autódromo parece, sei lá, um jogo de PS2. É uma coisa tão idiota, porque como eu disse, o roteiro é tão besta e só foca em fazer mortes que saiam da tela, que eles esquecem de ter pelo menos uma lógica ali funcionando em torno de todas essas mortes que vão acontecer. Tanto que nos outros filmes da franquia, você ainda cria relação por 1 ou 2, 3 personagens no começo do filme. Esse daqui, até isso esquece de fazer. Esquece de tornar os personagens simpáticos. Então, quando as mortes acontecem, a gente fica... foda-se. Então falta muito impacto nessa cena, até mesmo quando as mortes acontecem, né, não parece que as pessoas estão morrendo ali de uma maneira trágica, na verdade é tudo muito exagerado, que você fica meio que involuntariamente com uma vontade de dar uma risada dessa cena. Sem contar que a premonição acaba e quando volta pro Nick, ele tá com uma cara de sonso voltando pro corpo e tipo assim, eu fiquei pensando, meu filho, você acabou de ver um monte de gente morrendo na sua premonição e você volta assim, ó. Gente, ele tá com o face card na cara dele, sabe? Tipo, eu entendi, Nick, que você tem um carão, você é o mais gostoso dessa franquia, uau, incrível. Pelo menos é isso que o Twitter diz, né? Mas você podia ter uma reação melhor, sabe? Depois eu vou até dissertar um pouco mais sobre o Nick, porque eu não acho ele um visionário tão ruim, porque ele tem umas ações legais no quarto filme. Mas a direção não ajudou ele a ser melhor. Então ele tá aqui nesse final, junto dessa cena que tá aqui no final. Mas quem sabe ele ganha uma redenção lá no vídeo de melhores visionários da franquia. Mas vai ficar pra depois desse vídeo. Agora, em 5º lugar, eu vou colocar Premonição, o acidente do avião. Essa foi a cena que começou tudo, a cena que deu pontapé nessa franquia. E eu gosto muito dela, mas ela é muito simples. E a franquia tem cenas mais bem elaboradas, e é por isso que essa daqui em específico vai ficar aqui nesse ponto. E na cena em questão, nós vemos vários jovens no aeroporto indo pra Paris, mas o visionário Alex tem a premonição de que o avião que ele tá vai explodir e matar todos. E quando ele tenta avisar que algo aconteceria no avião, ele é retirado do voo, o voo realmente explode, ele e alguns amigos que saíram sobrevivem, e todo o conceito da franquia é estabelecido aqui. E essa cena, pra mim,
teve um impacto emocional grande quando eu assisti pela primeira vez. Eu lembro de assistir em casa, sentadinho no sofá, à noite, num canal fechado. E eu fiquei tipo, ai meu Deus do céu, ai que tensão. Eu juro pra vocês, gente, foi tipo assim, eu era criança e eu assisti esse filme, eu lembro da sensação que eu senti. E foi uma sensação muito boa. Então, essa cena tá marcada na minha cabeça. Tanto que todo mundo que já viu esse filme já entrou no avião e pensou nele, ou ficou um pouquinho com medo de entrar no avião por causa dele. Então, por mais que essa cena de abertura tenha um orçamento reduzido comparado a outras, a simplicidade dela ainda foi muito boa, porque, gente, é uma cena que passou gerações e ainda continua intocável. Porque se você parar pra pensar, essa é a cena que tem uma escala menor comparada a outras da franquia, já que o avião é um espaço pequeno e controlado, mas ainda eles conseguiram criar um medo incondicional na gente, porque eu ficava pensando, meu Deus, eu posso morrer queimado no avião, ou eu posso ser arremessado daquela altura. Nada disso seria agradável. Então eles conseguiram fazer uma cena modesta que ainda fosse tensa. E ouvir o barulho do motor nessa cena, o pânico das pessoas, a reação do Alex tentando alertar todo mundo depois de voltar pra premonição, e o Devon Sawa entregando pavor no olhar quando ele volta dessa premonição, tornando a cena ainda mais marcante. Eu acho que tudo isso foi a cereja do bolo pra essa cena ser 10 de 10, principalmente pra época que ela foi lançada. E assim, essa cena ficou no imaginário popular de todo mundo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ela só não tá em posições melhores aqui porque, gente, tem cenas muito melhores na franquia, não que essa seja ruim. E agora, em quarto lugar, eu vou colocar uma que é meio controversa, que é de Premonição 5, O Acidente da Ponte. Que eu sinto que algumas pessoas gostariam que ela ficasse antes do primeiro filme, mas eu gosto tanto dela. Eu percebo que ela é uma cena bem arquitetada, ela é muito pé no chão, mas ao mesmo tempo ela conseguiu ser tensa na medida certa. E aqui nós vimos um grupo de colegas de trabalho indo pro retiro da empresa, quando uma ponte onde eles estão começa ali a desabar, e o Sam vê essa premonição e salva os colegas de trabalho dele, e a morte começa a vir atrás deles, como todos os outros filmes. Mas a situação geral criada nessa cena da ponte traz aquela sensação de urgência que é deliciosa de ser assistida. Eu lembro do momento que eu assisti pela primeira vez, que esse foi um dos filmes que eu assisti no cinema. E, gente, eu assisti em 3D esse filme no cinema. E foi uma sensação muito boa, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus, aí vi um negócio aqui passava pela frente. Eu sentia que eu tava naquela cena. E por falar em 3D, esse filme usou o 3D, mas ele soube usar o 3D a seu favor. Porque ele foca na história e ele sabe colocar as cenas em 3D em momentos específicos, fazendo assim as coisas saírem da tela sem parecerem gratuitas. Então as mortes se tornam interessantes porque eles parecem que pensaram nessas mortes pra elas se encaixarem na história que eles estavam tentando contar. Então a cena flui muito bem, não parece que ela é exagerada, não parece que o 3D tá ali gratuitamente. Não, parece que ele foi colocado com um propósito e realmente foi. Sendo que o design de som dessa cena também é magnífico. Eu gosto muito de ouvir os sons da rachadura no chão, o pânico das pessoas correndo, dos carros caindo, o asfalto cedendo, e eles também conseguem dar um destaque mais unitário pra cada morte dos personagens principais, diferente de alguns outros filmes dessa franquia. E um grande destaque dessa cena da ponte pra mim, pelo menos, foi a Olivia, porque ela é uma gostosona, peituda, que perde ali os óculos de uma vibe de Velma, sabe? E ela começa a procurar ele e parece até uma cena paródia esse momento. E depois de bônus a gente vê ela tentando passar ali pelo outro lado da viga e ela cai e morre. E essa cena atiça nosso medo de altura por um lado, mas ao mesmo tempo é tão engraçada e boa. E o final da cena com o Sam e o Peter tentando se salvar e eles acabam ali sendo mortos por aqueles materiais de construção, gente, isso é muito bom, sabe? O que estraga um pouco essa cena pra mim é o Sam voltando pro corpo depois da premonição, porque assim como o personagem do quarto filme, ele volta meio que assim... Meu Deus. Ele podia ter entregado uma reação melhorzinha, sabe? Mas mesmo que essa cena seja boa, eu ainda acho que ela não ficou no imaginário popular das pessoas. Tem cenas desse quinto filme que são muito mais populares e lembradas do que essa da ponte. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Agora vamos pro top 3 de melhores cenas de abertura. E é óbvio que eu precisava, nesse terceiro lugar, colocar a cena de premonição 6 Laços de Sangue, que é a da torre. Essa cena desse sexto filme é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores da franquia. E ela merece todo o reconhecimento que ela tá tendo. Eu já falei muito sobre ela lá no vídeo sem spoilers. Lá no vídeo com spoilers, principalmente, até com detalhes, mas aqui eu preciso também destacar o quão genial ela foi. Primeiro que a gente vê um arranha-céu, que é um restaurante sendo inaugurado num prédio que ali é o espetáculo visual, porque eu adorei a forma com que desenvolveram o design desse prédio. E o fato dessas cenas passar nos anos 60 já sai um pouco daquela zona habitual que a franquia estava acostumada. E tudo isso misturado traz aquela sensação de risco, de perigo, mas ao mesmo tempo de elegância, porque é um visual legal que a gente tem nessa cena inicial. Mas eu sinto que o grande ponto que eles quiseram pegar aqui nessa cena, assim como lá no quinto filme, é o medo de altura. Então isso dá um gatilho psicológico a algumas pessoas nessa cena. E não só isso se destaca nessa cena, como também a Iris, que é a nossa visionária. E, gente, ela vê o desabamento da torre acontecendo na premonição e ela sabe do destino de todos ali. Mas o mais gozado de tudo isso é saber que tudo aconteceu por causa de uma maldita moeda. Daquele menino encapetado, sabe? Então, quando ela volta da premonição com aquele olhar, tipo assim...
Gente, esse olhar foi um top melhores olhares, assim. Eu vou até fazer um vídeo no TikTok depois, se lembrar. Me lembra nos comentários aqui ou lá no TikTok pra eu fazer esse vídeo de melhores olhares da franquia, porque esse daqui merece. Gente, ela voltando assim pro corpo. Eu adoro essa cena. Mas vamos falar da parte boa da cena, que é a destruição. Onde essa destruição começa quando um pêndulo de cristal ali do lustre cai no vidro e todo mundo tá dançando na pista de dança Shout. E assim, gente, essa música combinou perfeitamente com esse momento. E foi uma música marcante. Eu sempre adoro que essa franquia traz uma música marcante para as trilhas sonoras. Daí a gente vê o vidro quebrando, o restaurante se partindo ao meio, algumas mortes brutais acontecendo nesse meio tempo, e tudo isso se transforma num espetáculo visual repleto de tensão e caos. E as mortes são deliciosas de serem vistas, porque elas são muito bem feitas. Os corpos caindo ali no chão, batendo na viga, o cara do elevador sendo partido ao meio, a Iris gritando depois de ver isso. E claro, a cereja do bolo é ver o menino encapetado morrendo com o piano caindo na cabeça dele, gente. Que cena boa. Eles mataram uma criança, foi inesperado, foi violento, foi delicioso. E claro, né, eu preciso mencionar antes de passar pra próxima posição, a Becky Blessed. Ela é muito carismática, ela consegue passar uma ingenuidade viva na Iris, e ela também faz a gente ter empatia pela personagem, mesmo com pouco tempo de tela. E mesmo que os efeitos dessa cena inicial sejam fracos ali, próximo a ela acabar, ainda assim foi uma cena que merece minhas palmas aqui, porque foi boa demais, eu adorei. E passando pra segunda posição, era óbvio que eu precisava colocar Premonição 3, que é o acidente da montanha-russa, o acidente queridinho de todo mundo, e é queridinho por quê? Porque é um acidente bom. Essa cena traumatizou uma geração, essa cena é marcante. E essa cena me fez repensar muitas vezes em ir na montanha-russa do Hopi Hari aqui em São Paulo. Porque, gente, depois de você ver essa cena, você não quer mais naquela montanha-russa de madeira. Toda vez que eu vou naquela montanha-russa, eu penso, vai cair, vai cair, vai cair. Nunca cai, mas eu penso. Ainda mais sabendo do histórico do Hopi Hari. Mas assim, esse terceiro filme traz tanta coisa icônica que essa cena e o filme como um todo é sempre lembrado pelo público. E nessa cena inicial, pra quem não lembra, que eu acho difícil, nós vemos a visionária Wendy tendo a premonição de que a montanha-russa vai descarrilhar e ela e todos os amigos vão morrer. E foi tudo desencadeado pela câmera daquele idiota que cai nos trilhos. E essa cena é meio claustrofóbica por um lado, porque todos estão imobilizados no carrinho sem conseguir sair daquela situação. Então é um pesadelo saber que você tá naquele carrinho sem segurança alguma, né? Porque as barras se abrem, todo mundo fica solto, ou alguns carrinhos caem daquela montanha-russa, então assim, muita gente morre. Então essa cena, por mais que pareça simples, ainda assim, ela conseguiu ser tão interessante, e também os personagens desse filme saem tão fora daquela coisa que a gente tava acostumado dos outros filmes da franquia até então, que esse filme foi marcante, saiu no momento certo, teve o elenco certo, tudo nesse filme foi certo. Até a cena de abertura, que foi uma mistura de CGI, com também ali alguns efeitos práticos, funciona bem. E ela causou um trauma cultural nas pessoas, porque todo mundo que já viu ela tem cultura, e também, quando fala da franquia, inicialmente já lembra dela. Aí eu preciso mencionar que quando a Wendy volta dessa cena com aquele olho cheio de lágrimas, e ela tipo meio assustada assim, foi a cena da cena, gente. Mary Elizabeth Winstead, mulher, você entregou. Você entregou nessa cena. Se teve uma pessoa que foi boa nessa cena, foi você. Porque todos os outros ficaram gritando. Você tava sentindo tudo, você tava transmitindo tudo. Assim, atriz. E eu também amo a estética do parque nessa cena inicial, gosto muito da forma com que colocaram a voz do Tony Todd ali no brinquedo, então assim, ele tá presente no filme mesmo ele não estando presente no filme, e eu também gosto do elenco desse filme, o elenco é muito bom também. Enfim, esse filme é um queridinho, né? Top 2. E pra fechar, a cena de Premonição 2, que é o engavetamento ali da rodovia. E essa cena fecha com chave de ouro essa lista, porque sinceramente, é uma das mais marcantes. Onde a gente vê a nossa visionária Kimberly ficando presa no engavetamento com seus amigos, e ela tem a premonição de que um gigantesco acidente vai acontecer, envolvendo as toras de madeira caindo de um caminhão, e tudo isso vai desencadear muitas mortes. E essa cena criou um pavor coletivo de caminhões carregando toras de madeira, que por incrível que pareça é muito mais comum de se ver em estradas do que eu imaginava, porque depois que eu comecei a andar de carro, né, dirigir, eu vi mais caminhões de madeira na estrada do que, por exemplo, eu fui numa montanha-russa. Então, gente, eu tô andando na estrada, eu já sei que eu tenho que passar esse caminhão pra não sofrer o que aconteceu no filme. Eu, assim, na verdade, qualquer caminhão que tá carregando alguma coisa, eu penso, isso pode cair e me matar. Eu sempre passo o caminhão. Então, assim, dirigir se tornou um pesadelo depois desse segundo filme. Porque essa cena parece muito real, parece algo que poderia acontecer na realidade. Diferente de outras aí da franquia, que eu acho que, tipo, é muito exageradinha, ou, isso não vai acontecer comigo. Essa não, essa daí eu já pensei, opa, calma aí, prudência no trânsito, vou olhar sempre pra frente, cai o café no meu colo, continuo olhando pra frente, depois eu limpo. Então eu sou meio assim. Eu também adoro os efeitos práticos dessa cena, gosto de como o caos flui muito bem nela. E claro, né, as mortes são muito memoráveis nessa cena. A primeira que a gente tem é a do policial Burke, que é uma das mais lembradas da franquia, que a Tora passa por ele ali no carro de polícia. A gente também vê pessoas sendo incendiadas, outra empalada, então assim, é uma cena que tem uma variedade de mortes. E além disso, ver a Kimberly, que é a nossa visionária, voltando pra realidade depois da premonição com aquela cara de pavor, gente, cinema. Novamente, cinema. Eu digo isso porque ela e o Wendy entregaram demais no quesito de performance. E também a Iris, né? A Becky Blessed, que eu não posso esquecer também, mas já elogiei. Eu tenho que fazer o ranking dos visionários, né? Depois desse vídeo só me vem isso à cabeça. Eu quero postar logo esse ranking de visionários, mas acho que só vai sair semana que vem ou no final de semana, não sei ainda. Mas vai sair em algum momento, ou lá no TikTok,
tô decidindo. Vai depender de vocês. Vocês vão engajar nesse vídeo? Vão dar like nesse vídeo? Vão se inscrever pra acompanhar os próximos conteúdos? Vão olhar a playlist que tá aqui ou aqui, em algum lugar aqui, de premonição? Então, se vocês fizerem tudo isso, engajarem, comentários sempre é bom, clica no botão hype que é bom também. Tudo isso ajuda eu a produzir conteúdo sobre premonição. Então faça tudo isso e espero que vocês tenham gostado da minha lista. Coloca a lista de vocês aí nos comentários. Se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um carrinho lá nos comentários pra saber que você viu até esse momento. Deixa o like que é importante, que é para próximos conteúdos. Beijo e tchau!